Fala galera, tudo bem? Vou falar aqui um pouquinho hoje sobre a metodologia do Wyckoff, né? Que é algo que eu falo muito aqui no meu canal, né? Eu acho justo, né? A gente pelo menos falar um pouco aqui sobre o Wyckoff, né? Porque o Wyckoff para mim ele é a pedra angular do meu operacional, né? Porque é ele que vai me ajudar a interpretar o que possivelmente está acontecendo naquelas regiões, né? Porque o Wyckoff, galera, ele é o seguinte, né, cara? Ele mostra para você diversas situações de mercado, né? A gente tem dentro da metodologia do Wyckoff dois métodos de acumulação e dois métodos de distribuição, né? Que a gente tem o modelo um, modelo 2 de acumulação, modelo um e modelo 2 de distribuição, né? Tipo assim, esses dois modelos só são representativos, né? Porque o Wyckoff não é uma estrutura fixa, não é um padrão. Tipo assim, podemos considerar um padrão, sim, mas não um padrão rígido ali, fixo, mas sim algo dinâmico, né? Porque é muito repetitivo o que eles fazem no mercado. Porque, vamos lá, para alguém comprar é, muita coisa no mercado, comprar muito lote, ou mandar o mercado lá para cima, eles não vão colocar esse mercado de uma vez só. Eles irão acumular, né? Além de acumular, eles têm que testar as regiões se tem mais níveis de liquidez abaixo ou níveis de liquidez acima, no caso da distribuição, né, galera? E ter essa expertise no lado de vocês, pô, faz total e tremenda diferença, né? Porque, vamos lá, o Wyckoff, ele descreveu o conceito de que o mercado, vamos desenhar aqui, ó, ele meio que desenvolveu o conceito do ciclo desse mercado, né? Naquela época, né? Ele desenvolveu o conceito de que o mercado, para ele subir, ele tem que acumular. Então ele vai fazer quatro processos, né? Quatro fases, né? Então a gente já vai ter a primeira fase que o mercado ele vai fazer uma região de acumulação e a gente aqui ó, vai entrar em uma espécie de tendência de alta. Logo que ele fizer a tendência de alta, ele vai fazer o que? Uma distribuição, né? Então tem aqui ó, e aqui ó, a gente vai entrar em uma tendência de baixa. Então aqui o Wyckoff ele fala que a gente vai entrar dentro de um ciclo de mercado, né? Um ciclo onde a qual a gente terá sucessivas distribuição, acumulação, distribuição, acumulação. Então, galera, a gente vai ter essas regiões para a gente trabalhar, né? E essas regiões, deixa eu apagar aqui, ó. Essas regiões, elas vão ser marcadas por algumas fases, né? Fases e eventos, né? Não foi o Wyckoff que desenvolveu essa situação de fase, eventos, né? Isso aí é uma coisa já mais recente, né? Foi o Hank Pruden, né? Que se introduziu essas fases e eventos, né? A metodologia do Wyckoff, ela vem tendo transformações, né, ao longo dos anos, né, porque é algo que já dura 100 anos, né, e permeia pelo tempo. Se a gente for considerar, ela já venceu no fator tempo, né, porque é algo que funciona todo dia, e todo dia vocês veem eu mostrando aqui essas regiões, né, esses eventos, essas fases, né, eu mostro para vocês aqui as mudanças de característica do mercado, né, para vocês toda vez aqui, né. Então, lá atrás, logo depois de Wyckoff, a gente tivemos também outro ilustre operador, né, que foi o Robert Evans, né, ou Bob Evans. Ele foi o cara que introduziu o Jack Across the Creek e o Ice, né, ou Atravessando o Gelo. Então, eles foram grandes caras, grandes pessoas que contribuíram e ainda tem muita gente que contribui pela metodologia, né. Vamos falar aqui um pouco sobre os dois modelos, né, de acumulação e os dois modelos de distribuição, só visualmente, para vocês terem a ideia de mais ou menos como que esses eventos, essas fases, na verdade, vamos falar de fases, né, eventos, vamos ver como que essa estrutura é formada, né, como que ela é o modelo um, modelo 2 de acumulação, modelo um, modelo 2 de distribuição, para a gente só ter um uma pequena introdução, né? Aqui não vai ser um curso mais avançado que vocês vão ver na sua vida de Wyckoff, porque também não é o intuito. Só quero apresentar para vocês aqui é, a, a metodologia, né? Para vocês abrir o leque na cabeça de vocês, para vocês poderem pesquisar mais, né?
Tem até aí o canal do Wyckoff Method, né? Que é de graça no YouTube. Tem muita coisa grátis lá. é, que pode ajudar muito vocês. É tipo assim. E aqui com o Wyckoff eu vou unindo com bastante coisa, né? Então vamos lá. O Wyckoff, galera. Vamos falar do primeiro evento de mercado, né? O primeiro evento de mercado, na verdade, o primeiro modelo de acumulação e distribuição, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter aqui, ó, vamos falar de acumulação, deixa eu só escrever aqui, ó. Texto, não tá aqui. Mas vamos colocar aqui, ó, a acumulação, né? Acumulação, vocês vão entender. Então, galera, para o primeiro modelo aqui, ó, a gente vai ter o que? A gente vai entrar em uma espécie de tendência de baixa, né? E a gente vai ter aqui, ó, sucessivas paradas preliminares, né? A parada preliminar é onde que muita gente vai estar entrando, tentando pegar refeição de mercado, e também o cara, o grande player, ele já vai estar comprando algumas parcelas nessas regiões, né, de ó, tá caindo, fazendo preço médio, tá caindo, fazendo preço médio. Então, o preço cai mais e aqui ainda entra gente fazendo o quê? Ou o cara que estava lá em cima é, 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 vendido começando a fazer realizações, ou a galera que está fazendo o quê? Levando stop, né? Então, o que acontece? O preço ele vem aqui, ó. Ele vem em uma certa distribuição lá em cima, o cara realiza, vende, faz uma pequena realização, vende, realiza novamente. Aqui nessa região de pequena realização vai entrar muita gente mal informada e o preço ele vai virar na cara dessa galera que está comprando aqui, vai estopar essa galera e novamente o preço continua caindo. Até que esse preço no primeiro momento, ele vai fazer o quê? Uma região de clímax, um movimento de clímax. Um movimento de clímax porque ele, dentro dessa tendência, ele chegou no movimento de, tipo assim, de auge, né? E aqui vai ter muito comerciante mal informado, continuando vendendo, e muita gente fazendo o quê? O cara que estava comprado aqui nessas regiões, não saiu nem aqui, nem aqui, nem aqui, chegou aqui nessas regiões, nossa, o preço está esticado demais e já era para mim. Então esses caras também vão devolver, e além de pessoas que estavam bem posicionadas no lado longo, no lado do comprador, entrando aqui nessas regiões e se estopando aqui, porque o preço ele continua descendo. Nessa regiãozinha aqui de parada preliminar, aqui a gente vai ter uma parada preliminar em potencial, e aqui possivelmente a gente terá a parada preliminar genuína. Essa parada preliminar genuína, galera, ela só vai se confirmar na fase B, né? Eu já vou explicar para vocês as fases, o que está acontecendo, mas vamos lá. Então, essa região ela vai se confirmar só na fase B de mercado, onde o mercado ele vai fazer o quê? Um clímax, né? Um Celix clímax ou um clímax de vendas, chegou no seu ápice de vendas, não tem mais nem que querer vender. Aqui, ó, possivelmente, a gente vai ter um volume muito alto nessa região e um volume um pouco menor aqui nesse clímax. Então o preço ele vai voltar forte e vai fazer o quê? Um rally automático, um automatic rally, né? Uma reação automática do preço, né? Que é essa reação de realização e entrada de mão profissional aqui nessa região. Vocês têm que entender que essa volta aqui é uma volta com muita absorção e um volume de compra alto e uma entrada de realização de lucro também muito forte dessa galera aqui, ó. Então, quem vendeu, né, que estava vendendo nessas regiões. Então, aqui a gente vai entrar profissional, então a gente vai fazer o nosso Automatic Rally e o preço chegando nessas regiões, ele vai ter uma pequena correção dentro da metodologia. Então, ele vai corrigir para fazer o quê? Para fazer o seu primeiro secundário teste, né? Um teste secundário para verificar se ainda tem gente querendo se comprometer com a venda nessas regiões. Então, quando ele vir fazer essa regiãozinha de teste lá atrás, ele pode parar em duas regiões. Ele pode parar tanto aqui, quanto vir nessas regiões mais abaixo. Então, na verdade, são três regiões, né? Quanto vir romper essa regiãozinha aqui atrás. Então, teremos aqui nossa região de secundário teste. Logo que ele faz esse secundário teste, o preço
ele pode voltar em níveis mais acima, galera. Fazendo o quê? Ele fez o teste aqui. Tinha gente querendo se comprometer? Não. Então ele pode entrar aqui, o caminho está livre. E esse cara que estava aqui, ó, dentro dessa tendência de alta, temos o outro cara que entrou aqui, fazendo o quê? A absorção de todo esse movimento. Ele tem que fazer o quê? Um acúmulo de ordens compradoras. Então, todo mundo que estava vendido, ele vai absorver. Todo mundo está querendo vender, ele vai absorver. Então, ele vai ficar comprando, 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 até que ele coloque esse preço novamente lá em cima. Mas antes de ele colocar esse preço lá em cima, porque se ele entrar aqui com todo o seu capital, ele vai fazer um movimento muito longo e ele não vai, às vezes, ter um lucro que ele gostaria de ter, né? Então o preço ele vai ficar trabalhando aqui dentro desse range, né? Então a gente já pode marcar essas regiões aqui, ó, de clímax, AR e marcar o que? Uma região de canal, né? Um canal que o preço pode trabalhar nessas regiões. Aqui a gente vai ter bastante volume, então o preço ele pode tanto voltar aqui nessas regiões, ó, trabalhar aqui, ó, fazer uma espécie de região de uptrust action, né, da fase B, né, o preço trabalhar acima dessa regiãozinha ou parar aqui, ó. Então o que a gente vai ficar observando? A gente vai ficar observando essas regiões, toda a questão de volume. Como que o volume está chegando nessas regiões? Está sendo um volume alto? O que está acontecendo com esse volume? Está sendo um volume que chegou alto, começou a ter absorção, para a gente possivelmente esperar esse preço trabalhar aqui dentro desse range e entrar aqui, ó, sair de uma fase B para entrar na fase sair de uma fase A para entrar dentro de uma fase B de mercado. Então aqui a gente vai ter uma região de uptrust action, onde a qual eles tentaram já verificar como que estava a região de demanda, como que já estava essa região. Então, para ficar fazendo também um joguinho deles, né, de stop a stop, né, galera? Então, o preço dentro dessa estrutura, ele vai fazer outra região importante, né, no modelo 1, que vai ser o quê? Ele vai testar níveis mais abaixo. E aqui a gente vai ter o segundo movimento da fase B, que vai ser um secundário teste da fase B, né? Então, vai ser um dos primeiros movimentos de fraqueza, um dos primeiros movimentos que vai testar níveis de comprometimento, né? Então a gente tem aqui a região de fase B, o preço possivelmente, quando chegou nessa regiãozinha aqui, ó, ele vai começar o que? Mostrar característica de exaustão de preço, né? Ou um preço caindo muito forte. E tendo que uma região de absorção. O preço cai, volta nessas regiões, testa, possivelmente ele pode vir aqui nessas regiões mais acima e ficar aqui lateral, ó. Então, galera, nessa questão dessa lateralidade aqui, ele ainda pode fazer testes lá em cima. E aqui, galera, a gente fica totalmente numa região de fuzuê de mercado aqui dentro, nessa região. Os caras vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando. Por isso que eu sempre falo para vocês, esperem formar a fase C de mercado para D, para vocês começarem a operar. Se vocês for operar dentro de fase A e B, tenta operar dentro da estrutura. Então, o preço, ele vem fazer o quê? Ele possivelmente pode vir aqui, pegar um movimento mais fraco ainda, chegar nessas regiões, testar ela e vir para buscar essa região mais abaixo, fazendo o quê? Uma região de spring, né? Ou mola. Esse spring, o que acontece? Vai ser outro teste de oferta. Eles querem ver o nível de comprometimento dos compradores. Se ainda tem vendedores aqui e o compromisso que os compradores já estão assumindo. Então aqui eles vão fazer o quê? Um teste de oferta. Vão te perguntar, e aí? Aqui ainda tem gente querendo vender? Vendem, 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 vendem. Só que aqui também vai estar entrando o vendedor, galera. Ainda vai estar também entrando gente vendendo aqui. Só que eles vão ver a força desse nível vendedor. Se é institucional comprando ou é varejo, ou vendendo, ou se é varejo. Então, essas regiões a gente tem que entender muito bem, né? Então, chega aqui, o preço a gente não vai comprar direto nessas regiões porque é muito perigoso, porque o preço ainda pode vir aqui, voltar lá embaixo, para fazer o quê? Só tirar essa galerinha que comprou bem comprado, tirou essa galera, acontece muito isso hoje em dia, né? Então o preço ele vai fazer outro movimento aqui, ó, testa essas regiões, aí o cara faz o quê? Chega nessa região, vende, só que o preço ele já está aqui numa região nova de teste, ele vai testar a região de oferta, geralmente ele para nessas regiões aqui, porque aqui teve volume, né? Um volume às vezes pode ser também um volume muito alto, né? Quando a gente tem um volume muito alto, ele tende a vir testar esses volumes, né? Então o preço vem, faz um teste,
2 Spring, fazendo o quê? Um teste da fase C. E aqui, ó, nessa região, a gente entra dentro de uma fase C de mercado. Preço, então ele vai acelerar nessas regiões, podendo vir já direto buscar o topo, né? Buscar essas regiões de topo, ou ele pode vir aqui, ó, nessas regiões, fazer aqui uma espécie de LPS, né? Que é o Last of Point, né? Então o preço vem, faz essa região aqui, ó. Ele pode vir tanto romper aqui direto depois desse LPS, quanto vir testar essas regiões, né? Quando ele vir testar essas regiões e não romper, a gente vai chamar essa região de Minor SOS, né? O movimento de fraqueza do preço, né? De SOS. Então o preço às vezes não rompe, mas ele volta aqui, ó, fazendo uma região de correção, um BU, até que rompe essa regiãozinha aqui, ó. Na hora que ele rompe, ele vai fazer o quê? Uma região de SOS, que é o Major SOS, movimento de força de saída do preço, né? E ele vai fazer também um Jack, né? Que é o Jack Across the Creek, que chama Atravessando o Rio, que foi introduzido por Robert Evans, né? Lá atrás. Que aqui, ó, a gente tem essa região, então ele vai dar um salto, né? Do rio, né? Então, o preço vem, volta essa região para testar esses caras, para ver se ainda tem oferta vendedora ainda, se ainda tem gente querendo ofertar os preços mais embaixo. O preço pode vir fazer esse movimento, sim, mas o que a gente vai ver? A gente vai olhar o comprometimento dessas regiões quando chegar aqui, ó. A gente está tendo aqui um teste de oferta, o preço não está conseguindo trabalhar mais abaixo, até que rompe essa região, volta, lateraliza, manda lá para cima. Então, galera, a gente tem toda uma condição de mercado que o Wyckoff, ele não descreveu esses movimentos. Esses movimentos são do Pruden, do Robert Evans, mas só que ele falou para a galera que a gente vai ter um ciclo de mercado, um ciclo de acumulação, um ciclo de distribuição, né? Então essas vai ser as regiões, né? O preço vai ser teremos uma acumulação embaixo, uma distribuição em cima, teremos uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Então esse vai ser os 4 passos de mercado que o Wyckoff descreveu, né? Dentro desses 4 passos que o Wyckoff descreveu, a gente tem o que? O Robert Evans introduzindo o nosso atravessando o rio, né? Que vai ser o menino conseguindo atravessar essa regiãozinha aqui, e o Jump Across the Creek, que numa situação inversa a essa aqui, que a gente tiver uma região de distribuição, a gente vai ter o menino atravessando, rompendo o gelo, alguma coisa do tipo. É uma historinha triste que eles contam. Eu vou contar melhor elas mais pra frente, né? Então, galera. Então, agora vamos colocar aqui, ó, o nosso canalzinho aqui, ó, só pra gente identificar essas regiões com o canal. E vamos escrever as fases que cada um estão, né? Deixa eu colocar isso aqui preto. Então, galera, eu falei que a gente teve o que aqui nessa região? A gente teve uma parada preliminar, né, do preço, uma parada preliminar, como que se diz? Não genuína, né? Uma parada preliminar em potencial, né? Que ela tem um potencial de virar assim uma parada preliminar. Mas como que a gente tem esse potencial? Caso o preço volte nessas regiões e faça o quê? Todo o seu evento, né? Então a gente tem aqui um clímax, um AR e uma região de ST. Se a gente fazer essas regiões aqui, a gente vai ter o quê? A gente já pode marcar nossa região de estrutura e aqui vai ser uma parada preliminar genuína, né? Não uma em potencial. Mas só que aqui o preço ainda continua andando. Então, dentro da nossa tendência de baixa, dentro da nossa tentativa de mudança de característica, a gente vai ter essa fase aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó, deixa eu só colocar uma cor verde. Então a gente vai ter nessa regiãozinha aqui uma tentativa de mudança de característica do preço. O que seria essa tentativa de mudança de característica do preço? Aqui a gente estava em uma região de tendência de baixa e até que a gente encontrou uma região de suporte lá embaixo ou região de absorção que os caras falaram assim, cara, aqui já está barato para mim. Isso aqui já está barato para mim, eu já posso começar a comprar. Então ele falou assim, vou começar a comprar. E aqui teve a correção mais forte dentro de toda essa tendência. Então, tendo isso, né, a correção mais forte de toda a tendência, a gente vai ter os nossos eventos, né? Deixa eu só colocar aqui o verde de novo. A gente vai ter todos os nossos eventos, né? Que vai ser uma região de... Deixa eu só voltar aqui.
que a gente vai ter aqui todos os nossos eventos, né? Deixa eu só pegar aqui o texto, né? Aqui no fundo a gente vai ter o nosso Celix Climax ou SC. O preço vai corrigir forte e a gente teremos aqui no nossa região que vai testar essa regiãozinha, um AR. Lá embaixo a gente terá um secundário teste da fase A de mercado. Então, tendo essa estrutura formada, a gente vai ter o que? A primeira fase de mercado introduzida, né? Essa primeira fase de mercado, quem produziu ela foi essas fases, na verdade, que eu vou falar todas, elas todas aqui, foi o Robert Evans, não, o Hank Pruden. Se vocês quiserem dar uma pesquisadinha na vida do Pruden, ele tem livro, tem tudo, cara. É um cara muito, muito bom, né? Então aqui a gente vai ter nossa primeira fase, né? Vamos colocar FA, fase A. Logo que o preço ele fizer essa regiãozinha aqui, ó, Select Climax, AR e secundário teste, a gente vai passar de uma fase A para um início de fase B. A fase B, então a gente vai ter alguns movimentos, né? Na verdade, dois movimentos de grande importância. A gente vai ter o primeiro movimento que a gente vai fazer a tentativa de teste do AR, lá em cima. Ao fazer essa tentativa do teste do AR, ele pode parar em três regiões, tanto aqui quanto nessa região, ou até romper. E aqui a gente vai observar alguns conceitos melhores que eu vou explicar quando estiver olhando o gráfico, né? Porque essa parte aqui da teoria vai ser um pouco mais maçante, mas vai ser bem legal quando começar a parte do gráfico, né? Então aqui a gente vai ter uma região que a gente poderá chamar de Uptrust Action, né? Da fase B. Então a gente vai pegar essa regiãozinha aqui, ó, e vamos chamar esse cara de UA. Só para vocês ficarem familiarizados melhores quando eu falar essas regiões. O preço corrigindo forte, rompendo essa região e testando o nível de comprometimento da galera compradora e testando os níveis de oferta para ver se ainda tem gente querendo vender nessas regiões. E os caras também fazendo o tal do pivôzinho, né? Agora vai vender para estopar a galera. Vai ser chamada de ST da fase B. Opa, deixa eu voltar. Deixa eu pegar logo aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. O A. Aqui embaixo teremos um ST na fase B. Vai ser um secundário teste da fase B. O preço ele pode vir fazer essa correção, galera, mas só que essa correçãozinha aqui, ela é muito subjetiva, né? Por isso que a gente tem que olhar algumas premissas para a gente entender melhor essa região. Tipo assim, o Wyckoff, ele dá as regiões, dá um sistema de acumulação, dá tudo, mas só que ainda assim, você tem que ter uma noção de região de volume, região de o que está acontecendo ali, se está tendo alguma correlação com algum outro ativo, e porque aí vai ser um fuzuê, galera. Essa regiãozinha aqui de meio, de fase B, deixa eu só colocar aqui, escrever logo, fase B, ela vai ser onde que o pessoal, os caras que estão acumulando aqui, eles vão construir a causa, né? Porque é na causa que eu vou ter o quê? Uma reação e eu terei um efeito, né? Então eles vão montar uma causa aqui, uma causa tanto para a acumulação quanto para a distribuição, e a gente vai observar bastante isso. Então aqui eles vão construir essa causa, né? E esse preço, galera, o que acontece? Ele realmente ele pode vir aqui testar níveis mais altos, mas também ele pode ficar trabalhando aqui. Quanto também ele pode vir aqui nessas regiões mais abaixo, testar lá embaixo. Então ele pode fazer tudo isso. Tanto também ele pode vir aqui em cima, fazer um nível de distribuição um pouco menor e mandar lá para baixo. Então não é que é subjetivo, mas requer experiência e bastante análise. Porque você tem que estar entendendo o que está acontecendo nessas regiões. Por isso que eu falo muito de volume nesse canal. Por isso que eu falo bastante de, não falo muito de footprint, mas o intuito vai também, eu cada vez estou introduzindo mais. E falo para vocês cada vez mais pesquisarem sobre sei lá, uma ferramenta de mapa de calor, porque é muito importante. O próprio Bookmap, nossa, tem muita coisa ali para vocês utilizarem. Então, galera, aqui ó, a gente pode fazer em diversos níveis. A gente pode testar aqui mais abaixo, a gente pode ir lá mais acima e também pode vir aqui nesses níveis mais baixos. Então, aqui a gente vai fazer uma região de teste, né? Vou colocar aqui um teste, só escrever teste. E esse preço
Vamos colocar que ele veio só até essa região, testou aqui, não conseguiu romper essa região. O preço, então, ele vai fazer o quê? Ele vai continuar, o cara, o mão forte, ele vai continuar fazendo o quê? Fazendo a absorção dessas ordens que tá vindo e chegando. Ele vai absorver tudo e dentro aqui ele vai fazer uma região de médio, né? Porque ele vai estar, ó, ele vai estar comprando aqui, ele vai estar comprando aqui, ele vai estar comprando aqui, ele vai comprar mais aqui, vai comprar mais aqui, vai comprar aqui, já comprou, né? Comprou aqui, comprou aqui. Ele compra, realiza, compra, realiza na cara de todo mundo, compra, realiza. Mas só que esse movimento, galera, é um movimento artificial, né? Com a entrada de capital forte. Então, fazendo todo um joguinho aí na cara de vocês, vocês não entendendo nada do que está acontecendo. Então, aqui dentro a gente tem o que? A região de teste e o preço ele vem fazendo essa região de fraqueza aqui, ó, essa região de possível teste. Deixa eu só pegar esse cara aqui, ó. Deixa eu só tracejado. Vou pegar esse aqui e colocar aqui em cima também. Então, galera, ele vai fazer possivelmente essas regiões para fazer o quê? Fazer testes. Eles têm que testar como que está essas regiões de compromisso, né? Se eles não testar essas regiões, como que eles vão saber se ainda tem gente querendo vender? E outra, além de tudo, aqui é uma boa região de o quê? Que vai estar o quê? Carregada de stop, carregada de dinheiro. Se eu vou ter uma região carregada de dinheiro, eu quero fazer o quê, galera? Vocês não concordam comigo? Teve gente que realmente também comprou aqui bem comprado, teve gente que também comprou aqui bem comprado, ou teve gente que até também comprou aqui bem comprado, sabendo que, imaginando possivelmente que esse preço ia romper, ou esses caras que estavam aqui, estavam buscando região de rompimento, ou regiãozinha de pivôzinho. Então, galera, teve muita gente que comprou bem comprado aqui nessas regiões. Além de estar comprando muito bem comprado, teve um porém, né? Esse cara sabia que tinha muita gente também comprando muito bem comprado. Então o que eles fizeram? Eles fizeram o quê? Eles foram fazer um movimento de duas coisas: estopar a galera e verificar se ainda tem gente querendo vender. Se eles encontrar ainda gente querendo vender, o que eles iriam fazer com essa regiãozinha aqui, ó? Eles são espertos, galera. Então, o que eles iam fazer? Eles iam jogar esse preço mais para baixo, ia fazer o quê? Outra estrutura de acumulação, até que eles conseguem tirar todo mundo para fazer um novo movimento. Aí o que acontece? Esse cara aqui, que foi comprado aqui, comprou aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser estopado e vai ser forçado a sair da sua posição vendendo. Então aqui, ó, aqui a gente vai ter o quê? Uma aceleração desse preço aqui, ó, mas essa aceleração, ela vai ser baseada em stop. E aquela coisa, né? A gente tem contraparte em stop? Tem, mas depende do nível, né? Depende da região. Se a gente tem contraparte para stop, às vezes não, né? A gente às vezes tem um movimento contrário ao stop. Mas tudo depende de onde você está agindo, de onde está vindo a manipulação, né? Nessa situação aqui, ó, houve stop nessas regiões? Sim, teve stop nessas regiões, sim. Mas só que o intuito desses caras era uma acumulação para mandar o preço lá para cima. Então, assim, nessa região a gente vai ter contraparte para essa região de stop. Portanto, que aqui, ó, nessas regiões vai ser onde que a gente vai ter as barras maiores, né? Que vai ser aquele. O povo fala assim, agora é o Morobuzu de alta, né? E a gente também vai ter possivelmente um Morobuzu de baixa aqui, que a galera chama, né? Então, dentro dessas estruturas aqui, dentro desses rompimentos aqui, temidos, né? Que às vezes a pessoa não está entendendo o que é esse rompimento. E, tipo assim, é um movimento de alta. Mas só que muita gente vai entrar aqui, ó, nesse lado longo, nesse lado comprador, às vezes na sorte, porque não estava entendendo o que aconteceu lá atrás. E tudo começou aqui, ó, quando esse cara começou esse movimento. Por isso que eu falo para vocês, sempre é muito importante vocês, quando interpretarem essa fase A, que vai ser o quê? Um clímax, um AR, um secundário teste, vocês já marcarem um canal, porque o canal ele vai te dar margem para você entender onde que são as regiões de sobrecompra e onde são as regiões de sobrevenda, porque olha isso aqui, ó, deixa eu só colocar aqui de novo vermelho. Porque que acontece? Esse cara aqui, ó, que tá nessa região, se você for ver em algum indicador
de preço, algum indicador ou RSI ou estocástico, algum indicador que vai mostrar sobrecompra e sobrevenda, aqui nessa região vai estar com a região de sobrecompra em relação a esse cara. E aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó, vai estar em região de sobrevenda em relação a esses caras aqui. E às vezes, até nessa regiãozinha aqui, ó, a gente pode ter uma região de divergência. A gente pode ter uma divergência em relação a esses preços. No indicador, às vezes, já vai estar subindo. E aqui, ó,